O tema da ministração dessa manhã é desculpa para não ter culpa. Vou repetir. Desculpa para não ter culpa. Hoje ninguém quer assumir nada, né? Mas antes da gente começar a ministração, eu vou pedir para que você fale com Deus. Fale: Senhor, trata o meu coração através dessa palavra, e eu não vou te ajudar, você vai falar com Deus sozinho. Feche os teus olhos, converse com o Senhor. Nós declaramos nessa manhã, Senhor, que como Maria, nós deixamos tudo para ouvir o que o Senhor tem a dizer. É o tempo que nós temos mais precioso, ouvir sua voz. Declarar a importância dos aconselhamentos, das orientações que tu tens a trazer à tua igreja, e principalmente para nortear os nossos passos, as nossas escolhas e decisões, baseadas, ó Pai, na sabedoria do Autor e Criador do universo. Hoje nós cantamos na canção: seja no nosso universo, tudo que sinto, tudo que penso, estar na sua companhia, Senhor Jesus, é a razão de que as coisas possam prosseguir e alcançar o curso, e tomar o curso para alcançar o objetivo correto. Essa manhã, Jesus, o que nós precisamos é tomar novamente a direção, estar no caminho certo. Se alguma coisa Deus tenha para preocupar e trazer toda distração a alguém aqui nesta manhã, seja repreendida essa preocupação, porque nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos nos apropriar do conhecimento que tu tens para revelar a cada um nessa manhã. Pensa no término de uma partida de futebol. O time perdeu e o jogador vai dar a entrevista. Quem é o culpado? O gramado? O juiz? E às vezes sobra até para a mãe do juiz, né? Até a mãe do juiz é culpada. O gramado é ruim, o juiz que roubou, a bola não estava apropriada, o time, mas a responsabilidade muitas vezes não queremos assumir. Nós somos culpados. Na relação, quando há adultério, foi ela que não me dava carinho, ele não me dava mais atenção. Ninguém mais quer assumir culpa. Só tem desculpa para não assumir a culpa. Outra coisa que é importante é nós sabermos que na criação dos filhos é responsabilidade mútua a orientação de quem vai orientar aquela criança no caminho que deve andar. Ah não, vai procurar o seu pai, vai procurar a sua mãe, é ela que decide, assuma a responsabilidade, o B.O. é teu também. Então hoje eu quero chamar a sua atenção, porque nós estamos vivendo um tempo em que é muito fácil nós atribuirmos a culpa a qualquer situação, ou a qualquer condição, ou até as pessoas, mas não queremos assumir a nossa culpa. E isso é uma coisa herdada, irmãos, que coisa, né? Se você ler Gênesis 3, e nós vamos fazer a leitura, quando existe a queda do homem no pecado, a Bíblia diz que ao entardecer todas as tardes, Deus ia ter ali com o homem um tempo. Eu fico imaginando o que Deus fazia com Adão e Eva no paraíso todo entardecer. Tenho certeza que Deus ensinava sobre as maravilhas, sobre o que era correto fazer, qual direcionamento tomar, mas a decisão final ficava nas mãos do homem, da mulher. Então hoje nós vamos entender um pouco do quanto a nossa sociedade herdou dos nossos antepassados a covardia de não assumir a sua responsabilidade. Todo mundo é culpado, menos eu. Todo mundo está errado. Eu tentei fazer o certo. A culpa nunca é definitivamente assumida. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, em que a culpa é da escola, é do professor, é do diretor, a culpa é do vizinho, a culpa é da mãe, a culpa é do pai. Ninguém está chamando a responsabilidade para si. E a Bíblia diz que Deus nos deu algo que é precioso, chama-se livre. Nós temos o poder da escolha. E nós precisamos entender a importância de assumir as nossas responsabilidades. Desculpa para não ter culpa. Ou seja, hoje é muito interessante. Há um tempo atrás eu estava até conversando com a Fernanda.
Chegou uma pessoa da nossa comunidade e falou assim: poxa, pastor, eu errei há um tempo atrás e a sua decisão foi me afastar. Fulano errou e o senhor não afastou. Falei, engraçado, né? Quando você caiu no erro, você se afastou da igreja. Você não quis apoio, você não quis visita. Você não quis receber os irmãos que batiam na tua porta. Como que eu poderia contar com você? Essa pessoa continua aqui, buscando, apesar da situação que ela está enfrentando. Ela não desistiu de servir ao Senhor. E nós também não vamos desistir dela. A sua escolha foi não nos receber. A sua escolha foi não estar conosco. E a partir daquele momento eu não poderia mais contar com você, porque a obra não pode esperar a sua decisão, a tua vontade. Então, a pessoa estava jogando a culpa no outro agora, porque assim como ele passou por aquela situação, eu tinha também que fazer o outro passar, mas ele desconhecia a atual situação da pessoa. Mas eu quero ver no outro, não quero comigo. A culpa não é só minha. A gente começa a tomar algumas precauções no mundo atual. Hoje eu vejo algumas pessoas que são extremamente materialistas. Ele é materialista no sentido de crer apenas naquilo que vê. Porque daquilo que ele não vê não é crédito. O que ele vê não é o que ele não vê não é concreto. Que pena que você é tão pequeno que pensa apenas em acreditar naquilo que está diante dos teus olhos. Mas acontecem coisas tão sobrenaturais enquanto você não vê. As funções do seu organismo você não está vendo, está acontecendo. Deus está agindo no seu organismo. O ar que você respira que entra nos teus pulmões, e eu estou vendo quão precioso é respirar. Oh, meus irmãos, quando eu fui diagnosticado essa semana com pneumonia, eu comecei a entender todo o cansaço, fraqueza, todo o mau empenho do organismo por uma coisa desconhecida que eu não vi, que simplesmente instalou-se no meu corpo. Mas tem gente que quer acreditar só naquilo que vê, só quer acreditar naquilo que é concreto. Cuidado, porque aquilo que você não vê é o que pode te trazer tropeço. Aquilo que você não vê, aquilo que você não enxerga, pode trazer destruição para a tua vida. Eu quero apresentar para vocês algo que eu achei interessante, que é a oração de uma criança. Olha que bonitinho. Olha lá. Ó, que coisa mais delicada. Olha o que ele pede para Jesus. Jesus, por favor, ajude essas crianças a não caírem tanto. Bonitinha a oração, não é? Mas você não conhece o Billy? Vou contar a história do Billy para vocês. Billy é essa criança que está fazendo essa oração. Segundo a história, o Billy é aquela criança assim que chega, derruba todos os colegas, derruba de ver cair no chão mesmo. A monitora da igreja falou: não é possível, tem alguma coisa com essa criança. Porque ele chega, ele derruba e ele tem satisfação de ver os coleguinhas caindo. Empurra as crianças o tempo todo, não para uma criança do lado do Billy em pé. Ela falou: vou usar uma estratégia, hoje eu vou pedir para o Billy fazer oração. Aí o Billy ora assim: Senhor Jesus, por favor, ajude essas crianças a não cair tanto. O Billy já nasceu sem assumir a culpa. Aí você pode me perguntar: bom, pastor, agora é o senhor que é o teólogo, me responde. A criança já nasce assim, sem querer assumir a culpa, ou ela aprende? Irmãos, o que você acha? Aí nós temos um paradoxo. Primeiro assim, se ela nasce assim, então ela tem que ser ensinada a não ser. Amém? Então pode ser, temos duas opções. Se a criança nasce com predisposição a não assumir as suas responsabilidades, o pai, a mãe ou o responsável, segura o BO aí, tá? Aguenta o BO, o rojão é teu, você colocou no mundo. Se nasceu assim, você tem a obrigação de mudar essa conduta. Agora, eu tenho uma outra dúvida que é pior do que essa. E se ele não nasceu assim, mas aprendeu? Aí a pergunta que eu faço: quem está ensinando o Billy a ser assim? Quem que o Billy está vendo que não está assumindo a culpa? Tomou, cheiroso? Então, a gente tem, quando a gente aprende aí você pode falar assim: mas eu tento, pastor.
Todos os dias eu estou ensinando o Billy, de repente você tem um Billy em casa. Todo dia eu ensino, irmão. Quando você foi aprender as letras, você não aprendeu num dia só. Todos os dias você tinha que ir lá pegar o caderninho de caligrafia. Pede para os músicos aqui, ó. Pergunta para os músicos se na primeira oportunidade que eles pegaram os instrumentos, eles já tocaram o instrumento. Claro que não. Então é insistir mesmo. É você lutar todos os dias contra essa natureza. Se a criança não assume responsabilidade, porque ela nasceu com aquela característica, é nosso dever, então, ensinar a criança no caminho que deve. A Bíblia diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar. Pai e mãe, assuma seu BO e a sua responsabilidade. Agora, se você está ensinando a criança no caminho que não deve andar, Deus vai cobrar de você. Então, assuma a sua responsabilidade. Eu estou falando que tem uns Billy na igreja. E a gente tem orado muito para que a oração do Billy mude. Que o Billy fala, Senhor, que eu não empurre mais os meus amiguinhos. Ao invés de falar que eles não caiam tanto. Então a responsabilidade tem que ser de cada um. Eu quero falar do jogo da desculpa. Eu vou compartilhar algo bem íntimo, tá, irmãos? Trabalho numa escola pública. E aí a coordenadora falou assim, Jonas, tem uma mãe aí que quer falar com a gestão. Ela tá brava e ela tá querendo algumas satisfações sobre o filho dela. Eu falei, então me coloca a par, porque aí quando ela chegar a gente já percebe qual que é o drama, né? Aí, na outra escola, a mãe de tão brava que ficou, a diretora chamou a polícia e a mãe foi embora escoltada pela polícia. Falei, meu Deus do céu, como que vai ser esse atendimento? Porque o filho é uma vítima do acaso. Tudo é contra o filho dela, porque o filho dela não pode, o filho dela, todo mundo é contra, ele tem alguns transtornos e ninguém respeita, aquela coisa toda. Jonas, a mulher tá brava. Eu falei, Senhor, vai na minha frente. Quando eu saí da sala do meu trabalho, a mulher falou assim, Pastor Jonas! Conheço o senhor, já fui na sua comunidade, conheço Neinha, Juninho. Falei, oh Deus, muito obrigado, pai. Vim falar do meu filho, pastor. Falei, irmã, conta. Engraçado que quando me viu ali, mudou o discurso. Eu fico imaginando como que as pessoas temem a autoridade de um pastor, de um líder, mas não temem a autoridade de um Deus que tudo sabe, que tudo vê. A fama precedeu aquela cidadã por conta de querer fazer e acontecer sem assumir as responsabilidades. Irmãos, o que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Hoje uma criança me abraçou aqui e falou, pastor, meu pai se batizou. Meu pai, no mesmo lugar que minha mãe se batizou, meu pai se batizou. Aquilo me encheu de alegria, porque eu estou vendo naquela criança que ela entendeu que dentro dos caminhos do Senhor é onde o pai vai encontrar a direção certa para caminhar. Então a gente vê que Deus está fazendo, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. O jogo da desculpa, esse jogo da desculpa é interessante. Deus é culpado, eu não. Abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Você sabe o que está registrado em Gênesis capítulo 3? A queda do homem no pecado. A Bíblia diz no capítulo 1 e 2 que Deus faz todo aquele processo da criação do paraíso. Ele monta todo um paraíso, orquestra tudo, deixa na dinâmica perfeita, e ali ele coloca o homem e começa a ter uma relação intensa de afetividade com sua criação. A Bíblia diz que o homem tinha em Deus um companheiro, porque todas as tardes o homem tinha a companhia de Deus para falar com Deus, para ouvir as suas instruções. Mas aí entra um momento em que o homem precisa ser testado. Será que o homem assumiu a sua responsabilidade? Infelizmente não. Aí entra o jogo da desculpa.
Nós vamos ler Gênesis 3, de 8 a 15, que diz assim: ouvindo o homem e sua mulher o passo do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A Bíblia diz que o homem, ele se perverteu quando ele desobedeceu o que Deus tinha instituído. Vocês poderão usufruir de todo o espaço, de toda árvore que é boa aos teus olhos, vocês poderão desfrutar, mas a árvore do conhecimento não podereis comer. Deus determinou. Então, a culpa é gerada a partir do momento em que o homem come aquilo que Deus determinou que não era para comer. Então veja que interessante, que após o homem ter se corrompido, feito o que não era para fazer, Deus vai até o paraíso para visitar o homem como era de costume. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem. Olha lá o jogo da desculpa. O que o homem disse? Irmãos, disse o homem, foi a mulher. Mas o Adão estava acusando a mulher? Não, ele estava acusando a Deus. Ele falou que se eu comi, a culpa é sua. Porque veja o que ele está dizendo. Foi a mulher que você me deu por companheira que me deu o fruto da árvore. Deus é culpado, ele não. E aí? Quanto Adão tem nos dias de hoje? Por que o Senhor me colocou naquele trabalho lá? Por que o Senhor me deu aquela prova? Não acredito. Se eu soubesse, eu não tinha dito sim. Por que o Senhor me permitiu casar com aquela mulher? Tem um monte de gente que está fazendo exatamente como Adão. Aí Deus pergunta, eu vou fazer a leitura novamente para você entender. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então ele está falando: se tem alguém culpado aqui, é você, viu, Deus? O Senhor Deus perguntou então à mulher: quem foi que fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Olha o jogo da desculpa. Primeiro Adão joga a culpa em Deus. Na tabela ele joga a culpa na mulher. Deus pergunta para a mulher o que ela fez, ela joga na serpente. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Aí, aqui tem um segredo teológico que poucas pessoas interpretam. Deus diz assim: colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente da mulher, olha o que Deus está dizendo aqui. O descendente da mulher, aquele que vai nascer da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele está falando, vai nascer um descendente de mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Esse chama-se o Redentor, que vai contra a queda do homem para regenerar a relação que o homem perdeu lá na origem no paraíso. Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Vamos lá. O que nós podemos observar desse trecho da Bíblia? Infelizmente, o nosso antepassado já tinha dentro dele uma inclinação para não assumir a responsabilidade. Nós nascemos com uma inclinação para não assumir a responsabilidade. Lembra do Billy que eu acabei de contar para vocês? Sim.
Infelizmente, nós nascemos com uma inclinação para não assumir a nossa culpa. Nós nascemos com uma inclinação, mas nós não podemos ficar dessa maneira. Diga não, podemos aceitar essa condição. Assuma a sua responsabilidade, irmão. É interessante que Deus, Ele joga a responsabilidade na nossa mão o tempo todo. O que a Bíblia fala sobre o batismo? Quem crê? A Bíblia não dá uma ordem para você simplesmente se batizar. A Bíblia fala, primeiro entenda, primeiro tenha consciência, depois você vai desenvolver a competência e a habilidade de crer. Se a sua crença foi suficiente, aí você se batize. Aí você pode se batizar. Então a Bíblia está falando, não faça a coisa irresponsavelmente, tenha consciência. Por isso, meus irmãos, a responsabilidade não é assumida, porque numa noite de prazer já quer casar, juntou uns 2 dias de casado, já quer ter filho, não tem planejamento, não está preparado para ter uma criança dentro de casa, mas olha que lindo, vamos ter o filho que vai ser o fruto do nosso amor. Tem tanta gente comendo fruto sozinho. No começo o fruto é compartilhado. Ai, amor, tá na hora. Agora é a parte da herança. Aí passa um tempo e ninguém quer ficar com a herança. A herança passa uma semana na casa de um. A herança passa uma semana na casa do outro. E a herança que tanto desejou tá lá. Escuta, não vai buscar a herança não, lindo? Irmãos, assuma o seu BO. Assuma a sua responsabilidade. Esses dias, eu vou até falar da Daiane. Daiane estava compartilhando da grande vitória que Deus trouxe sobre a vida dela. E tem um trecho do testemunho que ela vai trazer depois para a igreja, que ela fala uma coisa que me surpreendeu, de toda a história do testemunho que ela estava esperando. Ela me falou uma coisa que mais me chamou a atenção. Ela falou assim, eu estava numa expectativa de uma vaga e Deus me deu outra. Mas eu agradeço a Deus, porque foi Ele que me deu. Foi isso que Deus me deu e eu aceito. Se Ele tiver algo, eu continuarei buscando. Meu irmão, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que Deus está exigindo da sociedade, de mim, de você, um posicionamento verdadeiro, sincero, íntegro, responsável. Meu irmão, nenhuma vez que as portas se abriram para a minha vida eu não estava preparado. Passei em concurso porque estudei, tive acesso a oportunidades em que Deus me abriu as portas, mas todas as oportunidades, quando foram me chamar, eu estava preparado. Eu assumi a responsabilidade do estudo, eu assumi a responsabilidade de me dedicar. Meu irmão, ninguém pode olhar para o Ed e dizer assim, nossa, que homem abençoado, simplesmente porque ele olha para o céu e diz, Senhor, abra os céus em meu favor. Não. A Bíblia também, quando você... Tem gente que fala da leitura do Mateus capítulo 6, que Deus vai acrescentar tudo que nós precisamos. Você crê nisso? Amém ou não amém? Eu creio que Deus vai acrescentar, mas Deus não vai me dar de graça. Ele vai acrescentar. Primeiro eu vou produzir, primeiro eu vou conquistar, e sobre aquilo que eu já tenho, Deus ainda vai acrescentar um pouco mais. Mas Deus está falando, tenha responsabilidade, assuma compromisso, vai trabalhar, arregaça as suas mangas, vai correr atrás, porque aí eu vou acrescentar sobre a sua vida. Deus não vai simplesmente esperar que você cruze o braço e fale, olha, é um príncipe esse meu filho, eu sou rei. Deus não olha para o Júlio e fala assim, olha Júlio, você é meu filho, você é príncipe, não precisa trabalhar não. Não, quando você lê o livro de Gênesis, eu disparei um plano de leitura bíblica em 6 meses, hein? Eu sei que tem 2 ou 3 aí me acompanhando. A Bíblia diz em Gênesis, que quando Deus termina a criação, o que ele fala para o homem? Tá tudo pronto, agora cresça e multiplique. Tem gente que só acha que é multiplicar, é só gerar filhos. Não, multiplicar é aumentar a capacidade de conhecer a terra, aumentar a capacidade produtiva, de produzir através das suas mãos, de obter reconhecimento, de obter as suas bênçãos através do seu trabalho, fruto do teu trabalho, fruto do seu compromisso. Quem serve a Deus tem que ter compromisso. Quem serve a Deus tem que ter responsabilidade. Quem serve a Deus tem que assumir a sua culpa. Amém, irmãos?
O que o diálogo com Deus revela sobre o caráter de Adão? Deus está ali falando com Adão: Adão, toda tarde Deus estava lá. Eu fico imaginando o Senhor chegando à tarde e sentando assim com Adão e falando: olha, filho, seguinte, tem coisa que eu fiz no paraíso que você tem que tomar cuidado, não faz não. Olha, filho, tá vendo ali, ó, aquela árvore, eu preciso falar para você, aquela árvore é uma árvore que você não pode tocar. Porque quando você tocar, você se separará de mim. Adão sabia, porque todas as tardes Deus estava com ele. Adão não era inocente, porque toda tarde Deus ia lá falar com ele. Então, chega uma tarde em que já era de costume, Deus fala: Adão! E aí, cadê Adão? Estava escondido. O que o ato do esconder de Adão revela? Que ele estava com a consciência? Consciência? Pesadíssima. Ele sabia que ele era culpado. Mas a pergunta que eu faço é: ele assumiu a culpa? Mesmo com a consciência pesada, Adão não assumiu a culpa. Vamos continuar? Então vamos lá. Eu coloquei essa imagem, que é uma imagem extremamente importante. Olha lá. Tem gente que coloca máscara para não assumir a responsabilidade. Adão fez exatamente isso. Deus procurou por Adão e Adão falou: olha, quando eu ouvi os teus passos chegando, eu me escondi, porque aí eu comecei a ter maldade. Deus sabia que Adão tinha cometido o pecado, mas Deus esperava que Adão assumisse o BO dele. Essa imagem revela o que muitas vezes nós fazemos quando nós não assumimos a nossa culpa, a nossa responsabilidade. Foi o que aconteceu com Adão, e eu quero frisar aqui algumas partes importantes. Primeiro, Adão tinha uma consciência pesada. Adão sabia que na relação com Deus ele tinha quebrado uma regra que Deus estava dando a ele toda a ciência o tempo todo. Consciência pesada, irmãos. Você pode ter a consciência pesada. Dentro de você, você pode saber que você tem culpa, mas isso não é suficiente. É você assumir e corrigir. E eu quero falar para você nessa manhã, Deus está dando oportunidade para muita gente colocar as coisas no lugar. Hoje Deus está chamando a muitas pessoas aqui a consciência. Se errou, é tempo de corrigir. Consciência pesada não leva a nada, o negócio é você limpar a consciência. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: a água lava tudo, só não lava a consciência. O que lava a consciência é você assumir o que você fez e corrigir. Amém, irmãos? Consciência que pesa é eu ter noção do que fiz. Mas e a vergonha? Ah, mas e o que vão falar de mim? Meu irmão, eu vou ser sincero, eu estou numa fase da minha vida, 46 anos, que eu olho e falo assim: o que vão falar não me importa. Agora, o que Deus está pensando sobre mim é mais importante. O que Deus tem pensado sobre mim. A Bíblia fala que Ele sonda e conhece o meu coração. É para Ele e por Ele que a minha culpa, aquilo que eu fiz, a minha responsabilidade, eu assumirei. 2, o diálogo declara as consequências da culpa. Deus declarou, tudo bem. Agora, a minha pergunta para você, Adão, é: quem que levou a isso? Aí Adão não assume a responsabilidade. Mas tinha alguma coisa que Deus já tinha avisado. Se acontecer de você não obedecer, haverá um resultado. E qual era o resultado, irmãos? O resultado chegou para nós hoje: morte. O homem era destinado à eternidade. Segundo, separação de Deus. Quando a gente fala de Jesus, e poucas pessoas entendem o porquê de Jesus ter sido enviado, Jesus é aquele que Deus anunciou que deveria nascer da mulher para consertar o que o homem, não assumindo a culpa, deixou vago. Haveria a necessidade de um Redentor para redimir essa condição de culpa. A culpa que Adão não assumiu, Jesus assumiu por nós. Covardia, né, irmãos?
Covardia. Ontem eu e Fernanda finalizamos uma série que mostrava um pai, olha que interessante, um pai, sabendo que o filho adolescente tinha assassinado um outro colega, ele incriminou até o final uma outra pessoa, mesmo sabendo que o filho era culpado. Tem gente que pensa, irmãos, eu lido com pais todos os dias que a gente fala para o pai ou para a mãe que o filho fez, ele fala, não é possível. Eu tenho um santo em casa, é um filho maravilhoso. Eu falo, ele pode ser um filho maravilhoso, mas estudante é horroroso. Como o senhor fala assim do meu filho? Eu estou falando do comportamento do teu filho. O que está acontecendo com a nossa geração, irmãos? O que está acontecendo com os nossos irmãos em Cristo? O que está acontecendo, e eu estou falando que isso é algo que nós devemos quebrar, é algo que nós herdamos do nosso antepassado Adão, mas que não deve ser algo ressaltado permanente na nossa vida. Quando eu falei para vocês do início da partida do futebol, é engraçado, mas é verdade. No depoimento você vê culpa, gramado, juiz. É muito raro o jogador falar assim, infelizmente meu desempenho foi péssimo. É muito raro. É muito raro chamar para si a responsabilidade. Então, Deus declara, tudo bem. A culpa não é sua, a culpa é minha, a culpa é da mulher, a culpa é da serpente, então ótimo. Mas é uma coisa, tem que ficar clara. Culpado, assumindo a culpa ou não, você vai agora assumir a responsabilidade do teu ato. Eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Com a consciência pesada, assumida a culpa ou não, o que você fez, você vai ter que arcar com a responsabilidade. Porque o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, não. Aí é duro. Amém? E por último, nessa relação, Deus anuncia que haveria uma possibilidade de resgate da queda, através de um Redentor. Jesus, é isso que eu quero frisar nessa manhã. Tudo bem. Adão não quis assumir a culpa, a mulher não quis assumir a culpa era toda da serpente, a consequência veio, mas a obra de Deus estava inacabada, porque Deus tinha um plano. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus era uma relação com a sua criação. O plano de Deus era uma relação com aquilo que ele projetou. O homem com Deus e Deus com o homem. Quando eu falo homem, estou falando humanidade, estou falando homem, a mulher, estou falando homem do sexo masculino, estou falando toda a criação. E aí Deus entende, e se você ler a história em Gênesis, que existe uma arrogância no homem, existe uma resistência no homem, e aí você vai vendo as intervenções que Deus foi fazendo ao longo da história. A maldade que o homem foi introjetando nas suas relações, o aumento da corrupção, o que Deus faz? Dilúvio. Vamos começar de novo. Vamos tentar mais uma vez. Aí depois do dilúvio, ocorre o quê? Torre de Babel. Não é possível. Esse povo está mais uma vez nessa soberba. Esse povo está mais uma vez querendo fazer o que eu não falei que era para fazer. Vamos confundir as línguas. Então você vai vendo que todo o tempo o homem no deserto pecando, se afastando do Senhor, deixando de ir na companhia do Senhor, deixando de ouvir o que Deus estava falando para fazer, toda vez intervenção. Até que Jesus vem e assume a culpa que o homem não quer assumir. Jesus assumiu a culpa que ele não tinha. E ele tornou-se o nosso Redentor. A Bíblia diz que Deus anuncia que haveria uma possibilidade de resgate. E o resgate da queda seria através de alguém que assumisse a culpa. Jesus assumiu a culpa. O homem não assumiu, a mulher não assumiu, Jesus assumiu a culpa. E para a gente ter uma noção maior, Provérbios diz o seguinte, Provérbios 24:12. Não fuja da responsabilidade dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos.
Qual foi a recompensa de Adão? Expulso do paraíso. Não assumiu, mas ele sabia que ele tinha uma responsabilidade. Como ele não cumpriu a responsabilidade, ele foi expulso do paraíso. A pergunta que eu vou fazer para você nessa manhã, você que está bem habituado a não assumir a sua responsabilidade, como anda a sua vida? Faça uma análise. Deus cobra de nós. Você pode, é um direito teu. Eu não sou culpado. Foi Deus que me deu essa oportunidade. Não era para ter aberto a porta, tudo bem. Mas agora uma coisa é certa. A consequência é sua. A consequência é sua. Hoje, eu quero trazer uma orientação a mais para você que precisa entender qual é o caminho, então, que eu posso tomar, pastor Jonas, para que eu possa ser uma pessoa que eu tenha uma mudança da minha conduta e que eu possa entender que eu não devo ser covarde na minha responsabilidade. Eu quero terminar essa ministração te convidando para abrir a Bíblia comigo no Salmo 1. Vamos lá, Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Eu vou dar uma pausa aqui só para te chamar a atenção. A Bíblia fala que o homem que quer ser feliz, ele tem duas opções na vida. A primeira, não andar com pessoas que não têm interesse em Deus. O segredo da felicidade é buscar pessoas que têm interesse na natureza do Criador, que sabe todos os segredos dessa terra. Se tem alguém que pode revelar o que eu posso e aonde eu devo ir, o que eu devo fazer, os meus limites e até onde eu posso estender as minhas mãos, esse chama-se o Criador do Universo. Então a Bíblia está falando, se você quer encontrar felicidade nessa terra, procure andar na companhia de que quem criou essa terra. Porque o ímpio é aquele que fala, eu não preciso de Deus. Não tem interesse em Deus. Uma escolha total, livre-arbítrio. Mas a Bíblia fala, afaste-se dessa pessoa. É o que a Bíblia está falando. E ele continua dizendo o seguinte, não encontre satisfação também apenas no seu bel prazer, do teu corpo, dos teus pensamentos. Aliás, se você pegar a Bíblia e ler o livro, a poética que está em Eclesiastes, você vai ver que Salomão, o sábio, o ricaço, o bonito, o homem que conquistou mulheres, muitas mulheres, a Bíblia fala que ele tinha um harém de mulheres, e ele diz na escrita dele que tudo que o olho dele quis, tudo que o olho dele desejou, ele teve. Aí ele chega na velhice e fala, que burrice foi essa na minha vida, gastei minha vida à toa. Primeiro, não fui amado por mulher nenhuma, porque eu quis todas e nenhuma me quis. Porque o que queria dele era o que ele tinha e não o que ele era. Segundo, o que ele produziu, ele perdeu, porque para manter as suas mulheres, ele se dava aos luxos das suas mulheres. E terceiro, ele abandonou o Senhor, porque ele queria o seu prazer. Aí ele chega no final, ele fala, quer saber de uma coisa? A vida sem Deus e buscar o que eu quero é só vaidade. Não levo nada dessa vida. Interessante isso. Continuando. É como árvore plantada, aquele que tem satisfação no Senhor é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, tudo que ele faz prospera. A Bíblia está falando que estar com Deus é a certeza de que eu terei água para manter as folhas da minha árvore sempre verde. Porque Deus é conhecedor dessa terra, e dessa terra Ele proverá tudo que eu preciso. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva a... A Bíblia não está falando que Deus vai destruir ninguém. A Bíblia está falando que o ímpio, aquele que não é justo, o justo é aquele que anda reto. Ele não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ele tem um objetivo, ele tem uma linha para seguir, ele tem uma determinação. O ímpio não.
O ímpio, uma hora ele está aqui, uma hora ele está lá, uma hora ele para, a coisa está boa, ele vai, não está, ele desiste. Então a Bíblia está falando, o ímpio por si só será destruído, porque as suas escolhas levam à destruição. Para nós terminarmos, eu quero convocar essa igreja, quero convocar você que está aqui nessa manhã, para que você tenha duas reflexões. A primeira, sobre você mesmo. Como que estão as suas desculpas para não assumir a sua culpa? E segundo, você acha mesmo que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão assumindo responsabilidade? Nós estamos vivendo uma época de muita aflição.